Instinto de sobrevivência. O gosto pela velocidade faz parte do instinto de um grupo de animais muito especial. Cada órgão, músculo e osso em seu corpo é adaptado para uma vida de velocidade. Alguns desses animais são caçadores, outros são a caça. Sua capacidade atlética extraordinária é o que os mantém vivos todos os dias. Muitos deles vivem em grandes grupos, formando um mar de corpos em alta velocidade. Alguns destes corredores excepcionais são aves. O que lhes falta em suas asas é compensado com pernas incríveis e uma fantástica resistência. Nem todos os atletas do mundo animal são grandes. Este corredor de alta velocidade em 8 pernas parece mais um carro de corrida do que uma aranha. Algumas criaturas rolam, outras correm, mas uma das melhores salta. Quando se tem músculos e pernas fortes assim, o salto é o meio mais eficaz de atravessar uma distância com rapidez. De grandes felinos a antílopes, de grandes aves a aranhas. Esta é uma luta de alta octanagem pela sobrevivência. Para alguns, a luta pela sobrevivência é, na verdade, uma corrida. Para continuarem vivos, eles precisam correr mais rápido, por mais tempo e contar com alguns truques na manga. Eles precisam fazer isso várias vezes, todos os dias, simplesmente para preservar suas vidas. E o melhor lugar para correr é onde há bastante espaço. As vastas savanas da África, as pradarias abertas da América e os grandes desertos vermelhos da Austrália. Os animais que sobreviveram a estes lugares foram evoluindo suas habilidades durante várias gerações. Alguns têm pernas compridas, outros têm músculos fortes e outros têm um corpo leve ou pura força de vontade. A necessidade de correr levou a uma enorme variedade de tamanhos e formas, mas todos têm uma coisa em comum. Para vencer a luta pela sobrevivência, eles precisam correr rápido como o vento. O medalhista de ouro quanto ao instinto de corredor está muito à frente dos outros. Cada detalhe em seu corpo foi projetado para a velocidade. O guepardo. Estes grandes felinos vivem onde a disputa entre predador e presa existe na sua forma mais intensa. A savana africana, a maior concentração de animais de grande porte da Terra. As manadas aqui são formadas por aproximadamente 2,5 milhões de gnus, zebras e gazelas. E este grande felino é mais veloz que todos eles. Ele é leve e esguio, com pernas compridas próprias para a corrida. O macho está faminto, precisa comer aproximadamente 3 quilos de alimento por dia. Mas hoje não é seu dia de sorte. Então, ele avista um rebanho de gazelas de Thomson. O guepardo precisa chegar mais perto das gazelas antes de se revelar. O felino se aproxima de forma sorrateira. Ele está completamente focado em seu alvo. A gazela sente que há algo de errado. O guepardo não tem escolha. Ele parte em disparada. Este animal pode chegar a 75 km por hora em menos de 2 segundos. E ele logo alcança a velocidade máxima de 120 km por hora. A gazela também é rápida. Quase tão rápida quanto o guepardo. Com esse nível de competição, a corrida pela sobrevivência é acirrada. Mas o mais rápido não é o vencedor. Em menos de 1 minuto, o guepardo é consumido pela exaustão. Ele não consegue manter sua velocidade máxima por mais de 1 minuto. Se ele não tiver sucesso dentro desse tempo, é o fim da corrida. Ele está respirando 150 vezes por minuto e sua temperatura corporal ultrapassou os 40 graus. Ele pode precisar de meia hora para se recuperar antes de estar pronto para caçar novamente. A gazela de Thomson venceu novamente com o seu instinto de corredora.
Os guepardos caçam pela visão. Ela é extremamente nítida e seu campo de visão é bem amplo. Até mesmo o contorno deslumbrante dos olhos do guepardo tem um propósito. Suas linhas negras que descem como lágrimas impedem que a luz refletida do sol entre em seus olhos. O macho está pronto para tentar caçar novamente. A camuflagem permite que ele se aproxime de sua presa. É outra gazela de Thomson. Ele precisa chegar a 30 metros dela. Então, ele parte em disparada. O coração e os pulmões do guepardo são maiores para que ele possa efetivamente levar oxigênio aos seus músculos de alta potência. Até mesmo suas narinas são maiores para que ele possa aspirar mais ar. Sua coluna flexível funciona como uma mola, fornecendo energia a cada salto. Sua cauda longa é como um leme que auxilia nas curvas fechadas durante a perseguição. A chance dos dois são iguais. Hoje, o guepardo venceu. Uma mordida firme no pescoço sufoca a vítima. O guepardo consegue sua refeição. Ele vive para correr mais um dia. Estes filhotes têm grandes chances de serem capturados por felinos maiores como leopardos e leões. A probabilidade de eles chegarem à idade adulta é de aproximadamente 50%, mas em alguns lugares ela é ainda menor. No Serengeti, que é densamente povoado, apenas 1 em cada 10 filhotes chegará à idade adulta. Estes jovens guepardos têm muito que aprender. A mãe permanecerá com eles para lhes ensinar tudo o que ela sabe. O pai não participa na criação dos filhotes. Nenhum dos animais parece saber o que fazer. Ambos devem aprender a usar o instinto para sobreviver, mas os filhotes logo descobrem isso. Más notícias para a jovem gazela. Após 18 meses, a fêmea deixa seus filhotes. Agora, eles devem seguir sozinhos a sua própria corrida pela sobrevivência. Após o guepardo, os 3 maiores corredores do planeta pertencem ao mesmo grupo. Eles têm pernas compridas, chifres permanentes e um sentido altamente aguçado. E muitos possuem uma habilidade extraordinária para saltar. O antílope. Um dos herbívoros mais bem-sucedidos da Terra. Ao todo, são 91 espécies, e elas são muito diferentes. O tamanho dos antílopes varia de mais de 2 toneladas a apenas 1,5 kg. Uma espécie de antílope vive na América e algumas vivem na Ásia, mas a maioria vive na África. As planícies do Serengeti na África Oriental são o lar de uma gama inusitada de antílopes. O de aparência mais estranha tem a barba desgrenhada de um bode, as listras de uma zebra e o tronco de uma vaca robusta. O gnu. Ele anda em grandes manadas para sua proteção, mas quando é atacado, pode correr a mais de 60 km por hora. No entanto, às vezes, toda essa companhia pode não ser vantajosa. Uma manada desse tamanho acabará rapidamente com toda a grama disponível. Eles precisam continuar a comer e, por isso, vão enfrentar uma perigosa migração em busca de mais alimento, o que é uma notícia excelente para o crocodilo do Nilo. Nossa fêmea está ansiosa, mas ela sabe que andar em grandes grupos é a chave para sobreviver à travessia. É hora de mergulhar. Ela sabe que quanto mais tempo passar na água, maior a chance de ser pega. Sua sorte acabou. O crocodilo tenta puxá-la para que ela se afogue. Esta luta pela sobrevivência exige força e determinação. Ela conseguiu.
Foi uma fuga incrível, mas precisa atravessar este rio 2 vezes por ano. Se for forte, rápida e inteligente o suficiente, vai vencer a luta pela sobrevivência nas muitas outras vezes que estão por vir. Observe este animal de hábito alimentar bem específico, o topi. Essas gazelas desenvolveram um focinho longo e lábios sensíveis para procurar novos brotos na grama alta. Mas há uma grande vantagem neste hábito alimentar seletivo. Este topi obtém tanta água de seu alimento que não precisa beber mais. Em um país onde a seca é comum, ele vence com o instinto de não depender de rios e charcos para sobreviver. E quando ele precisa correr, consegue ser bem veloz. Os topis conseguem fugir de predadores a 70 km por hora. A estrela de cinema dos antílopes protagoniza quase todos os filmes sobre a vida selvagem africana. Ele é belo, às vezes a vítima, e sempre o atleta. A gazela de Thomson. Elas preferem comer a grama mais rasteira e por isso seguem herbívoros grandes que removem a grama mais alta. Elas nasceram prontas para correr. Mas estes animais simpáticos são a presa favorita do guepardo. O predador consegue correr mais rápido que a gazela, que parece não ter saída. Mas ela tem alguns truques de fuga inteligentes. As gazelas de Thomson fazem curvas mais rapidamente que um guepardo. Elas conseguem saltar mais alto e correr por mais tempo. Apesar de sua aparência delicada, ambos os animais têm a mesma chance de vencer esta corrida e sobreviver. O segundo animal mais rápido em 4 patas é o último de sua espécie. Os antilocapras. Estes belos rebanhos quase foram dizimados quando os humanos chegaram à América do Norte. Tecnicamente, eles não são antílopes, pois a estrutura de seu chifre é diferente, mas eles pertencem ao mesmo nicho ecológico e são muito rápidos. Estes fantásticos animais podem atingir uma velocidade de mais de 80 km por hora. Sua resistência é excepcional. O rebanho precisa migrar 500 quilômetros todos os anos para sobreviver. Os antilocapras são desenvolvidos para a corrida. Eles têm a traqueia, o coração e os pulmões grandes e conseguem correr mais do que todos os predadores americanos: lobos, linces vermelhos e onças pardas. Este animal possui um instinto de sobrevivência exímio na natureza selvagem americana. No mundo da velocidade, apenas um animal aproxima-se do guepardo. Ele enfrenta as planícies africanas com seu instinto de sobrevivência há 20 milhões de anos. E em apenas 2 pernas. O avestruz. A maior ave do mundo não é capaz de voar, mas pode correr rápido como o vento. Ela pode não parecer aerodinâmica, mas seu corpo é próprio para a velocidade. A maioria das aves tem 4 dedos, mas o avestruz tem 2. Seus pés são quase como cascos. Um predador farejou o avestruz. É uma leoa. A única chance de uma leoa capturar este macho é por emboscada. Mas a visão e a audição do avestruz são excelentes. Com esse pescoço comprido, sua cabeça fica a aproximadamente 3 metros do chão, proporcionando um excelente campo de visão. A leoa ainda não foi vista. Ela se aproxima. O avestruz detecta algo, um ruído na grama. Ele soa o alarme. A leoa parte em disparada. O avestruz precisa correr.
Você precisa ser bom para capturar um avestruz. Falta rapidez. O rebanho pode chegar a 90 km por hora em segundos. A leoa não comeu nada além de poeira. Porém, mesmo que tivesse capturado esta ave gigante, ela ainda teria que lutar arduamente. Estas pernas compridas e robustas têm uma força de golpe tremenda e a presa daria uma refeição excelente. O avestruz pesa mais de 100 quilos. Sustentar um corpo como este exige uma boa alimentação. Os avestruzes comem frutas, sementes e grama, mas costumam se alimentar de gafanhotos ou outros insetos como uma forma de obter mais proteína. O avestruz é o auge da evolução das aves. Ele pode não voar, mas é a ave mais rápida na corrida pela sobrevivência. O deserto é lar de outro corredor medalhista de ouro do mundo animal. O deserto australiano. Esta criatura é adaptada especialmente para sobreviver ao forte calor do centro vermelho e percorrer suas vastas distâncias. O canguru vermelho. Estes grandes animais são os reis do deserto australiano. Um macho grande pode chegar a 1,80 m de altura. Ele tem uma forma única de atravessar longas distâncias rapidamente. Estes animais são máquinas de correr perfeitamente arquitetadas. Os músculos compõem metade de seu peso corporal e eles estão localizados em sua maioria na região pélvica, fornecendo impulso às enormes patas traseiras. O salto quase não exige esforço algum do canguru. Ele está usando menos energia para respirar agora do que quando estava parado. Ele não ganha velocidade saltando mais rápido. Ele simplesmente aumenta o comprimento do seu salto. Este canguru pode atravessar incríveis 8 metros em um único salto. Ele corre tão rapidamente quanto o vento do deserto, 70 km por hora. Ele precisa ir depressa. Não choveu o suficiente e sua fonte de alimento se esgotou. Pode haver centenas de quilômetros até o próximo trecho de deserto verde. Este aqui está viajando com seu grupo. 80% destes cangurus podem ser mortos pela seca. Finalmente, água e comida. Mas há outros animais também em busca de uma refeição. Um único dingo não atacará um canguru vermelho adulto, mas uma alcateia faminta não vai perder a oportunidade. O canguru ganha velocidade, assim como os dingos. Mas os cães selvagens precisam mover suas pernas mais rapidamente para acompanhar. O canguru mantém a velocidade e pode mantê-la constantemente pelo tempo que for necessário. Os cães se cansam facilmente. O canguru vive para saltar mais um dia. Os cangurus mais jovens são mais vulneráveis e o perigo sempre está ao redor. Uma águia audaz também está faminta. O canguru faz parte de 10% da sua dieta. Ela é muito boa em capturá-los. Na natureza, é preciso aprender a ser rápido desde cedo. Ele sobreviverá para ter sua própria família e transmitir os seus genes. O canguru vence novamente.
O canguru vermelho precisa continuar correndo, mas ele possui um instinto de sobrevivência espetacular na corrida pela vida. O episódio de hoje revelará tudo o que acontece na escuridão. Quando a noite cai, os dramas reais vêm à tona. Cada um destes animais desenvolveu habilidades únicas para sobreviver no escuro. Dos trópicos da Austrália às florestas da América, encontramos animais estranhos e de comportamento peculiar. Quando os prepara uma manobra de fuga, às vezes o predador vence, às vezes ele perde. Alguns são inteligentes como uma raposa. Alguns parecem frágeis e dóceis, mas as aparências enganam. Estes são os segredos noturnos do instinto de sobrevivência. Nosso planeta se situa no espaço orbitando uma estrela. Nós estamos cercados pela escuridão, mas graças a essa estrela somos banhados de luz e calor todos os dias. A maioria das criaturas evita a noite. Elas desenvolveram uma visão excelente para comer, correr e se reproduzir sob a luz do dia. Mas há um grupo totalmente diferente de animais que dorme durante o dia, esperando para emergir junto das estrelas. Muitas dessas criaturas têm olhos sensíveis ao ponto de conseguir enxergar sob o céu estrelado. E outras são compensadas com um senso apurado de olfato, audição ou tato. A escuridão no meio do mato é o lar de predador e presa. Os olhos mascarados dos guaxinins estão sempre atentos. Os ratos farejam o ar noturno. É hora de buscar alimento no meio do mato. Os gatos rebeldes estão em busca de uma presa. Todos os predadores noturnos agora estão acordados e em alerta. Este é o instinto de sobrevivência dos animais donos da noite. Este continente inteiro foi invadido por um assassino. Ele surgiu há 500 anos e tomou o país de ponta a ponta. Todas as noites, essas criaturas comem até 75 milhões de animais nativos. Um animal vence a luta pela sobrevivência à custa de centenas de outros. Estes são os gatos ferais. Gatos domésticos compartilham dos mesmos ancestrais de leões e tigres. Estes gatos selvagens são um problema em quase todos os continentes, mas eles se tornam uma catástrofe quando colonizam ilhas. Este caçador noturno é um dos 18 milhões de gatos ferais que vivem na Austrália. Ele está em busca de alimento, e não há muitos lugares em que uma possível presa possa se esconder. Os gatos conseguem escalar e se espremer em espaços apertados. Este rato silvestre sente sua aproximação. O gato conseguiu farejar uma presa. Os gatos ferais tiveram uma boa adaptação a todos os ambientes da Austrália, exceto em meio a florestas tropicais. Eles possuem até mesmo uma habilidade especial para sobreviver no deserto. Eles necessitam de pouca água. Um rato de garganta branca da floresta avistou um gato. O rato permanece imóvel. O gato estaciona. Ele está perto demais. O rato decide se distanciar do perigo. O gato entra em alerta. O rato precisa tomar uma decisão de vida ou morte, correr ou se esconder. Ele decide correr e dá um salto em busca de sua liberdade. Mas o gato é rápido demais e vence a luta pela sobrevivência. Os gatos possuem uma camada reflexiva nos olhos que os ajuda a enxergar à noite. Algo se move em meio à grama. Em segundos, o jogo acaba e outro animal nativo sai como perdedor.
Os gatos chegaram à Austrália em navios europeus, apesar das medidas de controle do governo. E eles estão se propagando. Estes assassinos hábeis parecem ser numerosos demais para se conter. Este gato está à procura de uma refeição. Ele pode matar mais de 30 animais pequenos esta noite. Alguém já perdeu a vida. Provavelmente um gambá. É o fim da primeira refeição. Faltam outras 29. Nas partes mais secas da Austrália, as maiores chances de encontrar alimento estão nas pequenas poças de água. Este gato malhado precisa ser bom. Ele consegue correr até 50 km por hora em curtos intervalos. Mas o sapo também é rápido. Rápido o suficiente para vencer esta luta pela sobrevivência. A outra ameaça representada por estes caçadores ágeis são as doenças que eles carregam. Este gato rebelde é um tanto destemido. Em alguns lugares, ele pode destruir toda uma cadeia alimentar. Em meio às florestas da América do Norte e Central, vive um caçador com uma inteligência excepcional. Este animal possui grandes chances de encontrar uma boa refeição, já que ele se contenta em comer praticamente qualquer coisa: frutas, nozes, insetos e animais pequenos. Ele parece um roedor grande, mas é um parente mais próximo dos ursos, o guaxinim. Os guaxinins parecem ser os bandidos da floresta em razão da faixa preta que atravessa seus olhos. Estes animais ágeis conseguem descer as árvores de ponta cabeça. Para fazer isso, eles viram suas patas traseiras na direção contrária. Estes dois estão cavando à procura de larvas ou vermes. Acredita-se que todos os guaxinins sejam daltônicos, mas seus olhos possuem um tecido reflexivo especial, como o dos gatos, que os ajuda a enxergar no escuro. Há uma refeição valiosa não muito longe de nosso grupo. Estes filhotes são predadores primários. Os aligatores nascem com dentes e um comportamento agressivo de fazer jus a eles. São completamente independentes e famintos. Este não sabe, mas ele tem sorte, pois foi um dos primeiros a eclodir. Alguns de seus irmãos e irmãs não tiveram tanta sorte assim. Estes filhotes de guaxinim ainda têm pouca experiência na alimentação por conta própria. Eles ainda são vulneráveis. E há um exército de aligatores à espreita. É difícil saber quem é o caçador e quem é a caça. Mas estes jovens guaxinins são mais resistentes do que parecem. Outro aligator entra para o cardápio do guaxinim. Os guaxinins podem medir mais de 1 metro do nariz à cauda e podem permanecer na água por horas. Este guaxinim está hesitante em mergulhar. E ele tem uma boa razão. Os pais dos aligatores estão por perto. O guaxinim não tem para onde ir. Os aligatores estão na água à procura de alimento. Os guaxinins só conseguem nadar aproximadamente 6 a 7 km por hora. Não é o suficiente. O predador tornou-se presa do maior caçador do pântano. Os guaxinins podem viver até 10 anos em cativeiro, mas na natureza eles têm sorte se sobreviverem até os 3 anos. Estas mãos pequenas e delicadas são perfeitamente adaptadas para encontrar comida. Essa família permanecerá unida até o outono. A mãe tem todo o verão para ensinar aos seus filhotes como encontrar comida. E então, os jovens guaxinins vão se virar sozinhos, procurar um abrigo e lutar por sua sobrevivência. Este animal fascinante pode ser encontrado em praticamente qualquer floresta do mundo. Ele se propagou em lugares não habituais e é capaz de sobreviver em condições climáticas extremas.
Estes animais se adaptaram para enfrentar e vencer os desafios de seu ambiente, seja nos desertos ensolarados ou nas tundras geladas. A raposa. As raposas são parentes dos cachorros. Elas são menores do que a maioria dos cães selvagens e possuem belas caudas grossas. Uma raposa do Ártico. Estes moradores da neve de camuflagem perfeita podem sobreviver a menos 50 graus centígrados. A raposa encontrou os restos mortais de um urso polar. As margens do Ártico estão sendo invadidas por uma nova espécie, a raposa vermelha. Ela é a maior das raposas. Com o aquecimento global, esta espécie está invadindo o território da raposa do Ártico. A grande questão é, o aquecimento global fará com que a raposa vermelha extermine seu primo do Ártico? A mudança climática está criando uma luta pela sobrevivência entre as duas raposas? A notícia é boa. Os números de raposas do Ártico permanecem os mesmos. Suas necessidades são tão diferentes que elas conseguem viver lado a lado. Esta raposa tem muitas bocas para alimentar. Seus filhotes estão à espera, pois ainda não foram desmamados. Ela precisará de toda a energia que conseguir para manter uma produção saudável de leite. Precisam aprender rápido. As raposas são caçadores solitários. Esta farejou um rato escondido na grama. Um ataque rápido mata a presa antes mesmo que ela perceba sua presença. Muitos animais se protegem do frio extremo em suas tocas. Durante o dia, a raposa vermelha prefere descansar. Um coelho saboreia uma refeição regada a orvalho matinal. A raposa também está interessada em uma refeição. Outra raposa se aproxima. Como todas de sua espécie, esta tem uma visão excelente. Hora de atacar. A raposa é muito rápida. As raposas conseguem saltar quase 2 metros. É uma técnica de emboscada espetacular. As raposas são nativas da América do Norte, África e Eurásia. Na Austrália, elas são invasores indesejáveis. O que é uma boa notícia para a águia. A raposa está ansiosa. A águia está determinada. A luta pela sobrevivência entre os dois predadores começa. A águia arremete. O peso da águia audaz aterrissando em alta velocidade é o suficiente para matar a raposa instantaneamente. A águia venceu mais uma luta pela sobrevivência. Este predador primário está colaborando para o controle do número de raposas onde elas não são desejadas. Mas a raposa é rápida e inteligente. Ela possui um instinto de sobrevivência vencedor no planeta Terra. Estas florestas e pradarias são o lar de um dos maiores roedores do mundo. Eles são um ícone dos cânions e das montanhas das Américas do Norte e do Sul, e são muito comuns no sul da Europa, África e Ásia. A maioria prefere morar em locais que tenham árvores e água. Eles possuem centenas de armas perigosas, mas são herbívoros inofensivos. O porco-espinho. Famoso por seus espinhos enormes e por seu rosto amigável. Existem 2 tipos principais de porcos-espinhos, os do Velho Mundo, na África e Eurásia, e os do Novo Mundo, nas Américas. O porco-espinho do Velho Mundo é de hábitos mais noturnos, parte do tempo forrageando no solo da floresta. Se ele acertar, seu lar pode ter uma abundância de frutos, folhas e galhos. Às vezes, eles até caem do céu. Eles são conhecidos por roer cabos de ferramentas, pás, machados e remos. Esta fêmea tem algo mais importante em mente. Ela deu à luz recentemente. Os filhotes já nascem preparados, protegidos pelos seus espinhos. Eles são moles no início, mas levam menos de um dia para endurecer e atuar em defesa do jovem porco-espinho.
Eles logo encontrarão uma toca e lutarão pela própria sobrevivência. Do outro lado do Oceano Atlântico vive um porco-espinho que evoluiu separadamente de seus primos do Velho Mundo. Ele é bem adaptado aos invernos gelados da América do Norte. Ele não hiberna e, por isso, desenvolveu uma habilidade para encontrar alimento. Apesar de seu tamanho, o porco-espinho do Novo Mundo pode subir em árvores. Os galhos pequenos e as folhas novas ajudam o animal a sobreviver quando não há muito o que comer. E ele está em segurança, fora do caminho de predadores. Seus espinhos também são diferentes daqueles de seus amigos do outro lado do oceano. Eles são distribuídos uniformemente entre os pelos de seu corpo. A fome precisa ser grande para tentar comer esse animal. Infelizmente, os porcos-espinhos precisam aprimorar suas habilidades para subir em árvores. Muitos são encontrados com os ossos quebrados como resultado de uma queda. Nas planícies africanas, um leopardo está prestes a se arriscar. Ele avistou 2 porcos-espinhos de crista. Os porcos-espinhos do Velho Mundo desenvolvem seus espinhos em forma de cachos letais. Um ferimento de um destes poderia matar o leopardo ou impedi-lo de caçar. O trabalho em equipe dos porcos-espinhos venceu a luta pela sobrevivência de hoje. Um dos grandes felinos da savana africana perdeu. O porco-espinho sobrevive a mais um dia. A costa do leste da Austrália é o lar de uma criatura tímida da noite. Ela gosta de viver onde há muitas flores e frutas. As florestas tropicais de Queensland são uma ótima opção. Ela também gosta de florestas temperadas, por isso é encontrada nas árvores de eucalipto de Nova Gales do Sul, Victoria e Tasmânia. Enquanto o nosso marsupial dorme, o gambá australiano de cauda anelada aparece para um banquete. Esta espécie de marsupial chega a medir aproximadamente metade do tamanho de um gato. Eles têm uma visão noturna excelente. E ela se faz necessária, pois há muitos predadores à espreita. Estes gambás usam suas caudas para se segurarem nos galhos. A ponta da cauda não tem pelo para uma melhor aderência. As folhas de eucalipto são difíceis de digerir. Por isso, os gambás costumam comer suas fezes para realizar uma segunda digestão. Os gambás vivem em árvores bem altas, portanto, são excelentes na escalada. Suas patas traseiras possuem 2 dedos opostos para se segurarem melhor. Uma raposa vermelha. Estes predadores foram introduzidos na Austrália para a caça esportiva, mas agora são uma grande ameaça aos animais nativos. O gambá sente que há algo de errado. A raposa tem pouco tempo. O gambá foge para um lugar seguro. Ele conseguiu. As raposas precisam buscar outro animal para alimentar a sua família. Mas o gambá ainda não está a salvo. O lagarto monitor. Estes lagartos podem chegar a mais de 2 metros de comprimento. São rápidos e fortes e comem quase qualquer animal pequeno. Agora o gambá está seguro. Mas a noite vai ser longa. Ainda há outros predadores ao redor. Outro lagarto monitor. O que torna este animal uma ameaça são os seus pés. Estas garras são capazes de subir em árvores. O gambá não tem para onde ir. Se ele permanecer imóvel, talvez não seja encontrado. O lagarto monitor farejou o gambá. Ele está se escondendo. O lagarto monitor o encontrou, mas ele não vai entregar os pontos. Depois dessa mordida, o lagarto monitor recua. Mesmo contra todas as probabilidades, o gambá possui o instinto de sobrevivência vencedor dessa noite.